Então, a quarta e última parte sobre ditadura militar. Lei da Anistia 79. Aqui, pessoal, essa lei é bastante debatida por um amigo meu, colega da Universidade Federal de Pelotas, inclusive é o atual coordenador do curso de pós-graduação, Carlos Arthur Galo. Por que essa lei é importante? Porque ela permite, né, que os exilados voltem, né, perdão por práticas de torturas e mortes também. Ou seja, ao mesmo tempo que permite a volta das pessoas que lutaram contra a ditadura militar, também perdoa as práticas de torturas e mortes. Só que como essa lei ocorreu ainda durante o regime militar, essa lei é debatida se ela é válida, né? E é por causa dessa lei que nós não conseguimos punir aqueles torturadores e aqueles que mataram pessoas, né? Como o maior torturador, né, que foi homenageado pelo atual presidente, o Carlos Brilhante Ustra, ok? Aqui é uma diferença em relação às outras ditaduras, né? Porque a ditadura aqui ela conseguiu controlar o processo, né, de abertura. Outras ditaduras como a Argentina se envolveram em uma guerra totalmente sem cabeça, né, nem pé, com a Inglaterra, tomaram uma surra como a Argentina, e aí foi uma abertura por colapso que a gente chama, né, com o fim da guerra das Malvinas, né, ou das Ilhas Falkland, aqui no sul aqui do continente. Aí tem a Comissão da Verdade, que foi instituída há alguns anos atrás, enfim, né, mas não conseguiu ir muito além da não punição de alguns... Não houve punição de alguns agentes, diferente da Argentina, diferente, inclusive, se não me engano, do próprio Chile, né? Então, o Brasil não houve essa punição, né, como houve em outras democracias posteriores aos regimes militares aqui latino-americanos. Isso é importante vocês saberem, tá? Tem bastante estudo sobre isso, sobre memória política e tal, né? Então, quem se interessar por isso, procure então esse meu amigo e colega Carlos Arthur Galo. Galo com 2 L's. Nós temos a volta do multipartidarismo em 79. Surge então MDB, PDS, PDT, PTB. Cuidem, não é mais o PTB antigo, que é o atual PTB. Desculpa, pessoal. E o PT, tá? Então aqui surgem os primeiros partidos, já multipartidarismo dentro ainda da ditadura militar, ok? Esse surgimento de partidos, ele foi também uma estratégia do Golbery de Couto e Silva de fragmentar a oposição, que ela estava muito vinculada ao MDB e o MDB vinha crescendo desde 74. Então, para fragmentar a oposição, né, se criou então, se permitiu o multipartidarismo e na década de 80 surgiu então alguns outros vários partidos, então não estando mais o MDB sendo a única referência de oposição ao regime militar, ok? No governo Figueiredo, o último governo militar, tá, entre 79 e 85, aqui a economia do regime militar vai muito mal, né? E aqui nós já temos uma terceira onda democrática, né? Aquela ideia de ondas democráticas de Samuel Huntington. Eu falei para vocês esse autor em Teoria Política 3. Já é um outro momento político, né? De abertura das democracias e de um esvaziamento da ideia de Guerra Fria, né? Que termina, na verdade, evidentemente, com o fim, né? Com a queda do Muro de Berlim entre fins da década de 80 e início da década de 90, né? Que acaba oficialmente a Guerra Fria Mundial. Aqui algumas coisas eu não vou ter tempo aqui de comentar para vocês, mas uma coisa que eu gostaria de mostrar é algumas tabelas aqui, tá? Crescimento do PIB, pessoal, entre 80 e 84. E aí vocês vejam o seguinte, quando eu falei que as viúvas da ditadura esquecem algumas coisas, elas esquecem desse período aqui. Em 80 o país cresceu bem ainda, 7%, aqui é um crescimento negativo de menos 1,6%. Em 82, 0,9%. Em 83, menos 3,2%. Para a época, para o contexto, tá? É muito ruim. Aqui também eu faço um comparativo de estudantes universitários, né? Entre 18 a 24 anos. Em 70, era 3,2%. Em 80, 4,9%. Não há um grande aumento, né? Ainda que aumento. E aqui a taxa de analfabetismo, né, que o governo
militar consegue baixar, mas ainda assim, mesmo em 1980, um quarto da população adulta maior de 10 anos ainda era analfabeta. E aqui, para encerrar, né, também esse debate aqui, é falar sobre desigualdade. A desigualdade de renda, né, da população economicamente ativa, dados do IBGE. Em 1960, então aqui pessoal nessa coluna, os 20% mais pobres tinham só 3,9% da renda. Em 70 eles perdem e vai cair para 3, 4% do total da renda. E em 80 somente 2,8%. Aqui tem todas as linhas e colunas, vocês podem estar visualizando isso aqui. Os mais ricos, então, tanto os 10% como os 5%, como 1% mais ricos se beneficiaram. Ou seja, olhem aqui, os 10% mais ricos tinham quase 40% em 60, foram para quase 47% e aqui quase 51%. Ou seja, eles aumentaram a sua participação de renda a nível nacional, se tornando mais ricos, enquanto os 20% mais pobres e também os 50% mais pobres ficaram mais pobres ainda. Os 5% mais ricos, a classe média alta, eu diria assim, né, partiu de 28,3% para 34,1% para quase 38% em 80. Já os mais ricos, né, 1% mais rico, de 12% mais ou menos aqui em 60 para 14,7% e para quase 17%, né, em 1980. Ou seja, houve um aumento da desigualdade de renda, né, que até hoje nós não conseguimos combater de uma forma satisfatória. Esses dias teve uma reportagem no Jornal Nacional, se não me engano, sobre isso, ou no Fantástico, e mostra claramente que nós temos enormes problemas ainda em relação à desigualdade. Inclusive saiu um relatório último das Nações Unidas, se eu não me engano, que coloca o Brasil entre o 10º país mais desigual do mundo. Então, pessoal, o que restou da ditadura, né? O que nós podemos falar? Peço desculpas, então, assim, a velocidade, enfim, né? Por essa questão da pandemia. Eu geralmente dou isso em 1,5 aula, 2 aulas, né? A gente tem 2 aulas presenciais para debater isso. Então, algumas coisas ficam muito rápidas, peço desculpas, tá? Por isso, mas, né? Ou é isto, ou fazer um outro vídeo, daí se ia ficar muito pesado 2 horas de vídeo para vocês, né? Uma cultura híbrida brasileira quanto à ditadura, democracia. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas lembram da ditadura como um período de milagre econômico, como um período que não havia violência urbana e como um período que havia crescimento econômico. Então as pessoas começam a confundir algumas questões contextuais e, né, exigir um retorno à ditadura, tá? Ainda assim, né, as pessoas votavam, então as pessoas às vezes têm dificuldades para compreender essa diferenciação entre democracia e ditadura. Pode haver um retorno à ditadura? Uma pergunta que me fazem. Claro, pessoal, claro que pode. Não há nada, né, não há nenhuma lei física que impeça. O fator contextual mundial mudou. Embora as eleições norte-americanas agora tenham um problema com essa questão da transição, e nunca houve isso na democracia norte-americana, então a gente pode estar pensando numa 4ª onda, né, de retorno, de contra-retorno à questão da democracia, ou seja, uma volta a ditaduras. Então isso é uma questão que a gente deve estar de olho, né? E com o atual presidente, que já falou mal das urnas eletrônicas e tal, vamos ver o que ele fala da eleição de hoje, que eu estou gravando aqui no domingo, dias de eleições municipais brasileiras, tá? Vamos ver como é que ele se comporta novamente em relação à questão da urna eletrônica. Ok, pessoal? Então, pessoal, o que eu proporia, então, para vocês fazerem uma atividade bem aberta, né? Como eu falei para vocês, tem uma leitura do texto do Skidmore, tá no Moodle para vocês. Então eu vou propor para vocês um texto de 1 a 2 páginas individual, tá, para cada um de vocês, sobre algum aspecto a ser ressaltado ao longo da ditadura militar. Ou seja, questão da luta armada, questão econômica, questão da educação, questão do exílio de alguns, qualquer coisa que há neste período e que eu não tive tempo. Eu não quero que vocês repitam o que eu já disse aqui, ok? Que às vezes os alunos fazem isso. Não, eu quero justamente
que vocês façam de 1 a 2 páginas um texto sobre algo durante a ditadura militar, até uma questão de cultura também, se vocês quiserem ressaltar. Eu não ressaltei a questão, né, dos movimentos da música brasileira contra a ditadura militar, não citei o Chico, não citei o Caetano, também tem isso. Então tem um monte de coisas que eu não citei e pedi desculpas para isso, e que agora é a hora de vocês buscarem essa bibliografia complementar e me entregarem então em até 14 dias. Essa então é a atividade, 1 a 2 páginas a ser entregue por e-mail de qualquer coisa desde que tenha a ver com o período da ditadura militar, que é entre 64 a 85. Ok, pessoal? Então, forte abraço, boa aula e vamos trabalhar, gurizada!